Bom, vamos lá, né? Seria a inteligência artificial a Torre de Babel de nossa era? Esse tema da Torre de Babel é uma das poucas histórias bíblicas que realmente me intrigam muito. Sim, é um negócio muito esquisito, muito sinistro que tem na Bíblia e realmente eu fico muito intrigado do que estava acontecendo ali. A gente está vendo agora, né? Nós seres humanos, a gente está vendo agora o que a inteligência artificial é capaz, né? A gente está vendo os primeiros passos da inteligência artificial. E esses primeiros passos já por si só já são assombrosos. O potencial disso, o que isso pode se tornar. E eu tô comparando a inteligência artificial com a Torre de Babel, a história bíblica. Será que a inteligência artificial é a Torre de Babel da nossa era? Será que a gente está vendo novamente aquilo que já aconteceu antes acontecer novamente? Será que realmente vai precisar o Criador intervir? Então, queria conversar sobre isso com vocês. O livro de Gênesis, capítulo 11, ele conta a história da Torre, né, de Babel. E tem uma passagem que é esquisitíssima, que diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Então, veja que o Criador fala, né? Não haverá restrição para tudo que eles possam fazer. Não haverá nada impossível para eles. Com essa pequena passagem do próprio Criador falando isso, é, desperta em mim uma curiosidade terrível. O que será que tinha naquela torre para que o próprio Deus descesse aqui na Terra? Porque logo em seguida que Deus fala isso, ele fala o seguinte: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que eles não entendam um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, precisou Deus descer dos céus para parar com esse projeto. Que projeto era esse? Que não era uma mera torre que estava sendo feita ali. Era algo totalmente diferente, não era só uma torre. Essa passagem é esquisitíssima. Que projeto é esse que o ser humano estava fazendo, que precisou que Deus viesse, descesse dos céus e viesse aqui para poder intervir, para poder acabar com esse projeto? Cara, é esquisitíssimo. É esquisitíssimo essa passagem. E é uma passagem muito curta. A gente tem poucas informações sobre isso. É muito curto, é algo muito curto que é dito aqui na Bíblia e a gente não tem muitas outras informações sobre o que realmente era essa torre, o que era esse projeto de fato. Porque não era uma mera torre. Isso tinha outro propósito. E o que eu e isso me leva a crer que a inteligência podemos estar vendo uma nova Torre de Babel. Ó, pode ser que a inteligência artificial seja essa nova Torre de Babel. Porque por que eu acredito nisso? O que o ser humano, de todas as espécies que existem aqui na Terra, o ser humano ele é a espécie superior por quê? Pelo seu intelecto, pela sua inteligência. Há uma centelha divina na inteligência do ser humano. Uma centelha divina, colocada lá pelo próprio Deus. Nenhuma criatura na Terra é tão inteligente quanto o ser humano. Tem capacidade de criar como o ser humano tem. Capacidade de criar ferramentas, de criar armas. Nenhum bicho na Terra, nenhuma criatura na Terra tem essa capacidade que o ser humano tem. Claramente o ser humano tem uma fagulha divina ali. Tem uma centelha divina, dada pelo próprio Criador. E estamos vendo aí a inteligência artificial sendo, pela primeira vez, algo mais inteligente que o ser humano. Sim, algumas inteligências artificiais ao redor do mundo já bateram mais de 140 de QI. Sim, mais QI do que o Einstein. Tem algumas aí, inteligências artificiais que já bateram um QI maior que o do próprio Einstein, Albert Einstein. Cara, isso para mim é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo, porque pela primeira vez na história
A gente tá tendo um, algo que é mais inteligente que o ser humano. E, diferente do ser humano, elas não precisam, elas não têm trabalho nenhum em se replicar. O que o ser humano, um homem muito inteligente, para que ele consiga passar o conhecimento dele para outras pessoas, é um trabalho desgraçado. É um trabalho desgraçado, muito difícil. Já uma inteligência artificial não. Ela consegue de forma instantânea passar todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizagem, todo o seu aprendizado para outra inteligência artificial. Isso é assustador. Isso é praticamente um crescimento sem limite. É uma progressão ilimitada. Então, eu acredito que realmente a inteligência artificial é a nossa Torre de Babel, a Torre de Babel dessa era. E basta esperar a intervenção do criador, né? Vamos ver o que o criador vai fazer dessa vez, né? Para intervir essa nova, esse novo projeto do ser humano, hein? Vamos ver, né? Mas esse é só o meu ponto de vista, uma perspectiva diferente, né? A minha humilde opinião. Obrigado pelo seu tempo.